A gente vai agora para a decisão de impronúncia. Então, impronúncia é o que a gente vê agora, a impronúncia tratada pelo CPP no artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Então, o que eu tenho aí no artigo 414 em relação à decisão de impronúncia? A impronúncia indica que o juiz não vê sequer em caráter indiciário elementos que apontem autoria ou participação delitiva. Com isso, o juiz impronuncia porque entende que aquilo que foi colhido ali na primeira fase é muito frágil e o juiz então deve impronunciar, não submetendo, portanto, o acusado a júri popular. Essa é a decisão de impronúncia. O que é importante aqui em relação à decisão de impronúncia? A lei é expressa no parágrafo único no sentido de que, havendo decisão de impronúncia, haverá coisa julgada formal. O que significa isso? Significa que pode haver depois uma reabertura do processo se novos elementos de prova surgirem. Então, a decisão de impronúncia ela não gera uma segurança jurídica para o acusado. Por quê? Porque ela transita em julgado, mas elementos de prova posteriores podem permitir a reabertura do processo até o trânsito em julgado, o que é muito questionável do ponto de vista do princípio da segurança jurídica e da impossibilidade de revisão pro societate. Então, esta é a decisão de impronúncia. Se contra a decisão de pronúncia cabe recurso em sentido estrito, contra a decisão de impronúncia cabe recurso de apelação. Então, tome cuidado com isso, ó. Contra a decisão de impronúncia cabe recurso de apelação. E agora você vai anotar uma pergunta aí no seu caderno. O que é despronúncia? O que é despronúncia? A despronúncia é a reforma da decisão de pronúncia por meio de recurso em sentido estrito, é uma primeira possibilidade, ou seja, quando o tribunal profere acórdão reformando a decisão de pronúncia e agora impronunciando o réu, nós temos a chamada despronúncia. E outra possibilidade de despronúncia é quando, no recurso em sentido estrito, que admite juízo de retratação pelo juiz de primeira instância, ou seja, interposto o rese, apresentadas as razões de rese, o juiz de primeira instância que proferiu a decisão pode realizar um juízo de retratação, ou seja, voltar atrás na decisão de pronúncia antes proferida. Se o juiz de primeira instância volta atrás na decisão de pronúncia antes proferida, eu tenho também uma situação de despronúncia. Então, quando você for indagado sobre a despronúncia, lembre-se de duas coisas. Reforma da decisão de pronúncia por meio da interposição do recurso em sentido estrito, ou também em razão da interposição do rese, que o juiz de primeiro grau, realizando o juízo de retratação, pois o rese tem o chamado efeito regressivo do recurso, que permite ao juiz de primeira instância realizar o juízo de retratação, esse juiz, então, tendo antes proferido decisão de pronúncia, volta atrás e impronuncia o acusado. Vou ter aí também a chamada despronúncia, legal?